Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês. Hoje nós vamos continuar nossos estudos, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Temos como alvo para a nossa lição perceber a partir de 1 Coríntios como o pecado é traiçoeiro e também como pode ser combatido. Sensibilizar-se à realidade do pecado e à necessidade de vigiar para não cair. Lembra que a palavra diz, né? Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Analisar a própria vida em busca de pecados a serem tratados e esforçar-se por obter ajuda, caso seja necessário. A gente entende que a maior parte dessa primeira epístola da Igreja de Corinto, ela trata de exortações e conselhos práticos diante de uma série de problemas recorrentes entre os irmãos. Não é correto, porém, olhar para 1 Coríntios e enxergar somente esses problemas. O objetivo dessa carta é auxiliar a igreja a identificar se ocorre alguma falha e como corrigi-la, né? A gente precisa ter essa noção. O grupo a 1 Coríntios pertence ao grupo das epístolas paulinas. O autor é o próprio Paulo, a data 56 ou 57 depois de Cristo. Quando Paulo escreveu, ele estava na cidade de Éfeso e está direcionando essa carta inicialmente aos cristãos em Corinto. Deixa eu pegar só um ponto dessa questão do alvo, porque esse é o detalhe que a gente precisa perceber quando a gente está fazendo a leitura de algum livro bíblico. Perceber quem é o primeiro destinatário. Aqui é a igreja de Corinto, a realidade que acontecia na igreja de Corinto. E como essa realidade ela se aplica, né, aos nossos dias. O primeiro passo da interpretação é identificar como os ouvintes, né, os leitores originais, lidaram com esse texto. O segundo passo é entender o que eles entenderam, o que o texto significa, e aí vem a aplicação, como é que essa aplicação é feita para os nossos dias hoje, né? Então, esteja bem atento a isso na hora de interpretar o texto bíblico. A expressão-chave aqui é divisão na igreja, e o versículo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ai daquele que toca, né, da menina dos olhos de Deus, né? Quando a gente percebe aqui, eu quero falar um pouco sobre o esboço, né? E Paulo ele vai respondendo algumas indagações, primeiro iniciadas por Chloe, e outras coisas que ele já conhece também da, da realidade da igreja de Corinto. Como assim, primeiro por Chloe? Chloe passou um relatório para ele do que estava acontecendo. Não é fofoca aqui, mas sim um pedido de socorro para que esse apóstolo ele pudesse estar aí escrevendo algo para orientar a igreja que estava perdida nesse momento. O primeiro ponto são as divisões na igreja. O outro ponto diz respeito aos problemas morais e éticos. Outras perguntas que são feitas na carta, né, assim, em relação também a problemas morais e éticos, lá também no capítulo 5 e 6. Carne oferecida a ídolos, né, como é que as pessoas deveriam lidar com isso caso chegasse na residência de alguém e isso lhe fosse oferecido. Problemas de ordem culticas, né, o culto estava ficando sem estrutura, estava tendo muita bagunça. Então aí é onde vem a expressão, né, que haja ordem e decência no culto. O tratamento dos dons espirituais, eles eram ainda muito omissos e leigos nesse sentido, e Paulo vem orientando como tratar os dons espirituais. Aí vem aquele texto célebre, né, da questão do amor, que deve reger todos os dons, e fala no finalzinho, né, doutrina da ressurreição, e finaliza, né, como sobre a coleta e outros assuntos. É claro que na segunda carta nós vamos ver outros temas, mas esses são os temas principais da primeira carta, né? Praticamente os problemas principais decorrentes aí desse primeiro momento em que Paulo conversa com a igreja em Corinto. Em uma frase, essa carta a gente poderia resumir da seguinte maneira: epístola de correção em que o apóstolo Paulo se posiciona contra vários problemas de procedimento da igreja de Corinto. Parece que, como até a questão, a expressão-chave é divisão na igreja, que os problemas geram, claro, essa divisão, até o resumo ele vem tratando sobre essa questão do problema que encontram em Corinto.
Corinto era uma cidade importante, com a população de cerca de 500 mil de pessoas. Para aquela época era uma mega cidade. Estava localizada num lugar estratégico ao sul da Grécia, entre dois portos marítimos, e tirava bons lucros do comércio que passava por esses portos, né? É interessante a gente perceber que muitos comerciantes e marinheiros eles visitavam Corinto e cometiam atos pecaminosos ali, que o que eles faziam ali eles não teriam coragem de fazer em sua terra natal, né? Então, o que isso faz o quê? Faz com que Corinto se torne uma das cidades mais imorais da época, né? Tem até um ditado, né? Que nem todo mundo consegue viver a moda de Corinto, né? Para a gente perceber como Corinto tinha uma fama negativa. É claro, não são todos os habitantes, mas pelo menos os que acabavam assim gerando assim esses comentários, ficava, né, a fama, né? Não, a gente pode dizer que nem todos eram assim, né? Tinha essa postura imoral, essa postura indecorosa, mas quem fazia de tal forma que a fama da cidade corria naquela época, naquela região ali onde ela estava localizada. A gente vai perceber também que quando Corinto, né, foi visitada por Paulo, né, na ocasião da terceira viagem missionária, ela teve um trabalho de estruturação ali da igreja, né? Tenta imaginar ali como o apóstolo deve ter tido trabalho ali para poder fazer esse primeiro grupo, né, de cristãos, para elaborar, assim, formalizar ali o projeto piloto para estruturação da igreja. Quando ele chega em Éfeso, né, já tem noção desses problemas, lembrando que cada momento de viagem missionária dessa, ele não passava dias ou semanas nos locais, ele passava anos ali trabalhando. E na ocasião em que estava em Éfeso, escreveu ali a Corinto, né? Paulo tinha recebido alguns relatórios de Chloe, nos quais havia referência de uma série de problemas presentes na igreja, além de vários questionamentos sobre assuntos práticos do cristianismo, né? Que a gente percebe uma teologia mais prática. Se em Romanos a gente tem uma teologia sistemática, né, apresentada na, no desenrolar da carta, né, aos Romanos, aqui a gente tem uma teologia mais prática, uma teologia para o dia a dia, como utilizar esse conhecimento para a prática da igreja, né, para as situações cotidianas da igreja. E vamos ver aqui um resumo, né, dos problemas que Paulo enfrentou aqui quando escreveu, né, para a igreja, né? O primeiro deles tem a ver com partidarismo, o que hoje também afeta muitas igrejas, né? O que a gente chama aquela panelinha, né? Eu sempre costumo dizer lá na igreja, olha gente, no dia que vocês não estiverem mais satisfeitos com a minha liderança, no dia que não estiverem mais encontrando, né, no ministério pastoral, o, orientação para as suas vidas, pelo amor de Deus, não façam facções, não façam panelinhas. Chegue para mim e converse. Eu não terei problema nenhum em dar início a um novo processo de sucessão pastoral, e se quiserem fazer com outro grupo, né, a gente chama associação, vocês fazem, mas de modo algum façam panelinhas, façam partidarismo, porque isso não vem de Deus. Então essa é uma coisa que a gente tem que ter, né, essa noção, né, que nem sempre, o pastor não é para sempre, né, mas a igreja precisa permanecer, e se está dividindo a igreja, tem que realmente sair, não tem que ficar não. Outro problema que estava ali na, acontecendo com a igreja era em relação à impureza, né? A imoralidade que já contaminava a cidade estava se infiltrando na igreja, e tinha que tomar muito cuidado em relação a isso. As confusões, as dissensões, né? O famoso litígio acontecia com frequência, né? Então, se tinha o partidarismo, com certeza havia essas confusões que as pessoas acabavam se metendo, né, para defender o seu lado. Casamento e divórcio, outra dificuldade em relação a solteiros, em relação às viúvas. Aqui a gente tem um problema sério para tratar, né? Idolatria, outro problema, né? Lembrando que a maioria das cidades vizinhas, né, a cultura, né, do cristianismo, a cultura também do judaísmo, eram povos e cidades que eram politeístas, né? Então você chega dentro do cristianismo, chega dentro do judaísmo, e você tem uma noção monoteísta, então a pressão externa é muito grande. E aqui a gente vê um problema também a ser tratado. Ordem no culto.
Olha, gente, eu não sei se vocês já participaram ou já visitaram uma igreja em que o culto não tem uma estrutura ordenada, não tem uma direção equilibrada, se faz o que se quer no culto, as pessoas levantam, saem, ou entram a qualquer momento, vão à plataforma, falam no ouvido do dirigente, e aquela coisa. E isso a gente vai percebendo que parece que faltou uma preparação, faltou algum cuidado com esse culto, né? Fora às vezes a bagunça, conversa. Às vezes eu visitei uma igreja em que a conversa era tão grande que o dirigente ele precisou dizer assim, gente, calma, a gente está na igreja, não está na feira, vamos fazer silêncio, né? Como a igreja tinha uma acústica que às vezes não favorecia, né? Então assim ficou ecoando dentro da igreja a conversa, né? Que os irmãos tinham, né? Um negócio muito difícil, né? Outra questão é desprezo à ceia do Senhor, né? Tratar a ceia do Senhor como um mero ritual ou como algo que não tem significado espiritual para as pessoas. E Paulo aqui é bem enfático, né? Ele diz, olha, tem muitos de vocês que estão doentes, porque estão desprezando o cuidado com a ceia. Quer dizer, que se não tinha ordem no culto, no dia da ceia era somente para complementar esse problema que já havia, né? E ignorância sobre os dons. Como trabalhar a igreja sobre a questão do uso dos dons, né? Não tem dom melhor, não tem dom pior. Quanto mais se é dado, lembra lá de Lucas, né? Quanto mais se é dado, mais se é cobrado. Então a gente precisa ter atenção a isso, né? Deus distribuiu os dons para a edificação da igreja. Ainda nessa questão do conteúdo da epístola, né, a gente vai perceber que Paulo ele lança a mão de muitos textos do Antigo Testamento, né? Porque assim, o Antigo Testamento tem aspectos positivos e negativos, e todos eles serviam de exemplos para o cristão, né? Lembre que quando os autores, né, ou melhor, os personagens, né, que estão ali autores e personagens, né, que estão nas páginas do Novo Testamento falam sobre as Escrituras, eles estão se referindo ao Antigo Testamento. E com certeza, né, esses exemplos eles servem para a igreja cristã. E Paulo ele vai trazendo à tona alguns aspectos negativos do Antigo Testamento e vai comparando aos erros cometidos em Corinto, né? Então, quer dizer, algo que deveria servir de base, né, para um novo aprendizado. A gente precisa lembrar que Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas há uma maior concentração de citações do Antigo Testamento das citações que Paulo faz na carta, né? Então, você tem todas as cartas de Paulo, mas nessas quatro primeiras cartas, a gente tem um volume de citações do Antigo Testamento mais elevado que nas outras, né? Então, justamente essa relação que Paulo faz com o Antigo Testamento, a aplicação agora para o Novo Testamento é muito interessante e vale a pena fazer essa conferência. E aí vamos ver aqui algo desses exemplos, né, que a gente encontra que serve para advertência. Ele fala contra a idolatria, o pecado da idolatria, está lá em Êxodo, e fala sobre a questão da edificação do bezerro de ouro também. Aí o que levou? A idolatria levou a esse resultado, né? E tudo leva à morte, né? O pecado gera a morte. Imoralidade, ele menciona a questão da prostituição com as filhas dos moabitas. Lá em Números também está destacado esse evento. Incredulidade, desconfiança no cuidado de Deus. Tudo isso leva à morte. Insubmissão à liderança de Deus. Veja que esses aqui são os exemplos negativos do Antigo Testamento que são mencionados em Corinto. Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. E aí a gente continua entendendo que esses assuntos, né, que estão dentro da carta aos Coríntios, a gente tem outras situações, por exemplo, a questão do uso do véu, a questão da liberdade, né, que as pessoas estavam confundindo com libertinagem. Fala também sobre a questão do dom de línguas, né, existem aqueles extremos, né, de achar que o dom de línguas é a evidência pura do Espírito Santo em nossas vidas, e como se ele fosse, né, tem algumas igrejas que até dão uma valorizada no dom de línguas em detrimento dos outros, como se os outros não fossem importantes. E tem aqueles que desprezam totalmente. Precisamos ler com coerência, com calma, talvez até um estudo específico sobre o dom de línguas e outros temas pertinentes. Essa temática de Corinto a gente vai retomar na próxima semana.
E quando a gente retomar, a gente vai perceber que o conjunto, né, dessas duas epístolas, como é que eles montam, né, uma realidade prática para a igreja de Corinto e que também se aplica à nossa igreja hoje. O que Paulo ele desejava aqui era que a igreja abandonasse essa prática pecaminosa e retornasse à consciência de que Cristo é o cabeça da igreja. Tá? As coisas estavam acontecendo de maneira muito esquisitas em Corinto, né? Cada um queria dominar do seu jeito, né? Cada um queria ser líder do seu jeito. Isso ia da esfera eclesiástica para a esfera familiar. Então o problema estava realmente causando dor de cabeça para quem estava realmente alicerçado em Cristo e querendo conduzir a igreja, e também para aquele fiel, né, que chega à igreja e não quer se envolver nessas querelas que muitos líderes às vezes tentam por conta da sede do poder. Essa carta tem muito a nos ensinar. Leia, peça a Deus que abra o seu entendimento e eu tenho certeza que você vai encontrar ricos ensinamentos para a sua vida. Próxima semana nós vamos retornar. Segunda carta aos Coríntios e eu aguardo você na próxima semana. Que Deus lhe dê uma semana nesses próximos dias abençoados na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.